O Cântico dos Anjos, Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8, vai ser projetado aqui, mas eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia para que você acompanhe o texto aqui comigo e ao longo do sermão você possa também acompanhar. Diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê, envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com aquele anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores, então, voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez. Deus bendito, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela nos revela a glória do Deus unigênito, o Filho de Deus. Obrigado porque o Senhor veio até nós, apesar de nós. Obrigado porque tua glória resplandeceu em meio à nossa insuficiência. Obrigado pela manjedoura. Obrigado por ter vindo. É assim que oramos em teu nome. Amém. Há momentos na nossa vida que ela parece ser silenciosa demais. Nós conversamos sobre isso no domingo passado, quando nós falamos sobre o Cântico de Zacarias, Benedictus. Nós olhamos para esse silêncio, às vezes, de Deus, que na nossa rotina, às vezes, parece perturbador demais. E por conta dessa perturbação do silêncio de Deus, no chão da realidade da vida, às vezes, parece que as situações que vivemos, as circunstâncias que vivemos, elas falam mais alto do que o próprio Deus. Deus se silencia, mas aquilo que vivemos e que passamos grita nos nossos corações, gritam nos nossos ouvidos. Deus não fala, as respostas não chegam e a rotina segue sem qualquer sinal dos céus. Não é rebeldia, como nós vimos no domingo passado, não é incredulidade o que faz o nosso coração se angustiar, é apenas o tempo que pesa demais às vezes. É o peso do esperar que às vezes é aterrorizante nos nossos corações. Mas eu disse também no domingo passado que o silêncio de Deus nunca é vazio, não é mesmo? A gente conversou aqui que no meio desse silêncio, Deus usa essas situações da vida para um propósito. E o propósito de Deus, como nós vimos no domingo passado, é revelar o nosso coração. É mostrar o que está nos cômodos escondidos. É revelar um sacerdote, revelar um cristão que mesmo diante de uma vida cristã cheia de anos, cheia de práticas religiosas, quando Deus fala, ele não consegue crer. Ele diz: como que isso acontecerá?
Mas o silêncio nunca é vazio, ele tem propósito, é revelar o nosso coração. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que o silêncio também tem outro propósito. Além de revelar o nosso coração na caminhada cristã, às vezes esse é o espaço que o Senhor vai utilizar para Ele se revelar para nós. Não apenas para revelar o que nós somos, a nossa incredulidade, a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, mas é o espaço que Deus usa para revelar quem Ele é nas nossas vidas. E quando então Deus decide falar, Ele geralmente não vai começar onde eu e você imaginamos. Ele não vai começar a dizer coisas que nós queremos ouvir ou esperamos, porque não tem a ver com os nossos afetos. O campo do silêncio de Deus é um laboratório, é um hospital, é o método de Deus, não para fazer aquilo que queremos ou esperemos, mas para que os seus propósitos se cumpram. E então, quando ele decide falar, não é como o mundo imagina que ele fala. Quando ele começa a se revelar, não é como o mundo espera que ele se revele. Não é da nossa maneira, não é segundo a nossa forma. Porque o reino de Deus, ele não nasce do barulho da glória humana. O reino de Deus não nasce, suas respostas não nascem do barulho das nossas perguntas e inquietações. Não. O reino de Deus, suas respostas para nós nascem da iniciativa silenciosa da sua graça em cumprir os seus propósitos na nossa vida. E é exatamente isso que está acontecendo nesse texto que nós lemos, e eu quero te convidar a olhar para ele, para a gente enxergar algumas verdades importantes que tem aqui. A primeira verdade importante nesse texto que a gente precisa então, a partir desse fundamento que eu construí com vocês, o silêncio de Deus revela quem somos, e agora também esse silêncio revela quem Ele é. E essa revelação nem sempre acontecerá como nós queremos ou esperamos. A primeira verdade, a partir desse chão sólido, é que o reino de Deus, quando se revela para nós, quando Deus fala conosco, quando Deus rompe o silêncio, Ele rompe e inverte com isso as nossas expectativas. Dá uma olhadinha no versículo de número 8, para eu te mostrar o que eu quero dizer com mais clareza. No versículo de número 8, o evangelista Lucas disse o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite eles tomavam conta dos rebanhos. O que você quer dizer com isso, Jefferson? O evangelista Lucas começa esse texto, essa perícope, revelando para mim e para você que Deus, quando rompe, Ele se revela, Ele começa a se revelar e revelar o seu reino, o seu propósito, aquilo que Ele está fazendo, onde ninguém estava esperando que Ele se revelasse, onde ninguém estava esperando que Ele olharia para aquele lugar. Deixa eu te contextualizar. O povo de Deus estava sofrendo perseguição, eles eram cativos por uma nação, a nação romana. Então, o povo de Deus estava aguardando o cumprimento da promessa, o Messias, o ungido de Deus, que ele se revelasse para que esse Messias pudesse salvá-los de toda essa opressão romana que eles estavam sofrendo. Eles queriam um libertador, eles queriam um salvador, mas os seus olhos não estavam voltados para a verdadeira salvação que eles precisavam. Os seus olhos não estavam voltados para a verdadeira libertação que eles precisavam experimentar. E para onde os seus olhos estavam voltados? Para o governo romano. Eles queriam um libertador político. Eles estavam esperando um Deus que viesse para sentar no trono de Davi e libertar o seu povo de todo aquele jugo da nação romana.
Eles não aguentavam mais tantos tributos, eles não aguentavam mais ter que responder a César, eles não aguentavam toda essa pressão da vida comum. Os olhos voltados para um lugar. Mas quando Deus decide revelar-se, Ele não se revela onde os olhos humanos estão olhando. Ele não se revela para atender às perguntas que o povo tinha. Ele não se revela para alcançar as expectativas humanas. E como Ele então se revela? O texto vai dizer para a gente: havia pastores que estavam no campo. Por que essa informação é importante? Por que Lucas está dizendo isso para nós? Deixa eu te contextualizar então sobre a realidade desse grupo de pessoas que Lucas está se referindo aqui. Nós, na nossa cultura hoje, quando falamos sobre pastores, nós achamos fofinho. Pastores de ovelhas, a gente inclusive nomeou aqueles líderes a quem Deus levanta o ofício pastoral. Pastoreiam ovelhas, a gente acha isso bonito. Mas a sociedade daquela época não viam os pastores dessa forma. Pastores eram socialmente marginalizados. Eram homens que eles eram equiparados, considerados inclusive como um leproso. Eram pessoas que a sociedade não queria ter contato com ele. Eles eram a escória, eles eram marginalizados. Eles eram vistos como ritualmente impuros. E eles eram considerados testemunhas pouco confiáveis. Ninguém confiava num pastor. Ninguém confiava no testemunho daquele homem e daquele grupo de pessoas. Quem quer ouvir um pastor? Quem quer ouvir o que esse homem tem a dizer? Mas quando Lucas diz isso para mim e para você, ele está dizendo que os olhos de Deus, a revelação de Deus, quando Ele rompe o seu silêncio, não é para atender às nossas expectativas humanas e a receita de bolo que nós temos sobre um Deus perfeitamente sistemático que atende às nossas expectativas humanas. Não, o que Lucas está dizendo para mim e para você é que quando Deus resolve romper o seu silêncio, Ele inverte as nossas expectativas. E quando Ele faz isso, à luz do texto, Ele está dizendo para esse povo: eu não estou olhando para onde vocês estão olhando. Eu não estou preocupado com as respostas que vocês estão esperando. O meu reino é subversivo. O meu reino, as coisas se invertem. Se você quer ser grande, você então precisa primeiro ser pequeno. Se você quer ser aquele que chega na frente, então você precisa entender que você precisa ser o último. Se você quer viver, você tem que aprender a morrer primeiro. Porque na realidade do reino, as coisas não acontecem na nossa lógica. E sabe qual é a lógica que Deus está dizendo aqui? A lógica que Deus está invertendo. Enquanto o povo espera um Deus, um Salvador, um Messias poderoso, governante, que sentasse no trono de Davi e rompesse com César, livrasse daquela opressão, Deus resolve olhar para pessoas improváveis. Deus resolve olhar para os marginalizados. Deus resolve olhar para aqueles que eram ritualmente impuros. Deus resolve olhar para onde os olhos humanos não conseguem achar esperança, confiança, expectativas. Deus resolve olhar para aqueles que não eram aceitos socialmente. Mas não eram só os pastores. Olha a continuidade do versículo. Haviam pastores, e esses pastores, eles estavam no campo durante a noite, tomando conta dos seus rebanhos, dos rebanhos. Olha o ambiente que esses pastores estavam. Eles não estavam num templo luxuoso. Eles não estavam sentados com os políticos de Roma. Eles não estavam entre os fariseus ou os saduceus, os homens importantes do povo de Israel. Não, ele sequer era um zelote que estava brigando com a sua espada para defender o povo de Israel. Não, ele não estava onde se esperava.
Porque a glória de Deus, irmãos, não escolhe ambientes impressionantes para revelar quem Ele é. Você não precisa de 6 números para que Deus sustente você. Você não precisa de um diploma numa melhor universidade, o melhor PhD, para que o Senhor cuide da sua carreira profissional. Você não precisa de lugares impressionantes. Você precisa de um Deus que inverte a lógica humana para revelar quem Ele é. Um Deus soberano sobre todas as coisas, Senhor de todas elas. Ele é o Deus que não vai escolher ambientes impressionantes, mas quando Ele escolhe ambientes improváveis, o mais maravilhoso desse texto é que Ele está invadindo a rotina simples da nossa vida. Era homens improváveis, ambientes improváveis, na noite. Não era melhor vir de manhãzinha, quando 6 horas da manhã, ele já ia lá e batesse na porta de César? Não, um horário improvável, mas no meio da rotina simples da vida, eles tomavam conta do rebanho. Às vezes, irmãos, eu e você estamos esperando Deus romper o silêncio dele nas nossas vidas, com um anjo aparecendo e fazendo um grande milagre nas nossas vidas. A gente está esperando o profeta ver uma luzinha na nossa cabeça e dar uma grande revelação para nós. A gente está esperando um grande acontecimento na nossa vida para a gente dizer, isso é Deus. Olha, estou sentindo que é Deus purinho, estou até arrepiado. Não, Deus não precisa de situações impressionantes para mudar a sua vida e transformar quem você é. Ele vai entrar na rotina simples da sua vida. Quando você está lá na cozinha, na pia, lavando louça, perguntando a Deus respostas que a vida não está trazendo para você, é ali que Deus vai inverter a lógica e revelar-se para você dizendo que Ele é um Deus todo-poderoso. É lá na oficina mecânica, quando o carro quebra e você já não aguenta mais, porque você não suporta mais consertar aquele carro. É na rotina simples da vida que Deus quer se revelar para você e dizer, eu vou cuidar de você. Eu não sei onde você está esperando Deus, eu não sei onde você está imaginando que Ele apareça, mas um dia vocês já conhecem a história da minha irmã, eu estava olhando para ela, doente, deitada na cama, e a forma como eu queria ver Deus, era ver a minha irmã voltando a andar e falar novamente. E então eu fiquei esperando encontrá-lo ali. Eu olhava para ela durante anos, esperando ver Deus naquela situação milagrosa. Afinal de contas, nós somos batistas, irmãos, mas nós cremos que Deus é poderoso para fazer grandes coisas, amém? Nós cremos nisso, Ele pode, todo o poder foi dado a Ele. Ele abre os olhos do cego, Ele pode ressuscitar o morto, Ele pode curar o câncer, Ele nos livra das situações mais difíceis da vida. Mas os meus olhos estavam esperando ver Deus naquela situação. Minha irmã, para você que não sabe, ela teve um câncer e ficou 8 anos acamada, perdeu a fala, perdeu os movimentos do seu corpo, perdeu os reflexos da deglutição. Então meus olhos esperavam ver Deus ali. Mas sabe onde Deus se revelou na rotina simples da nossa vida? 8 anos acamada, ela nunca teve uma ferida por supressão, nunca teve. Nunca abriu uma escária nas suas costas, nas suas pernas, no seu corpo. 8 anos numa cama. Deus invade a rotina simples e os acontecimentos simples da nossa vida, enquanto os nossos olhos estão procurando enxergá-lo em lugares extraordinários e impressionantes. Então, o que Lucas está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus está nos dizendo, é que o reino de Deus não começa no centro do poder. Ele não começa onde nós estamos o procurando, achando que só ali Deus está. Deus invade a nossa vida, rompe o seu silêncio para revelar quem nós somos, invertendo a nossa lógica.
E isso vai acontecer na periferia da vida. Lá no campo, com homens marginalizados, com pessoas que ninguém dá nada por elas, que ninguém acredita nelas. Deus está olhando para nós, porque não é sobre a lógica humana, não é sobre lugares, é sobre um Deus extraordinário, que habita na simplicidade das coisas para revelar-se quem é. Agora, há uma segunda verdade importante para nós nesse texto, é que a glória de Deus, ela rompe o silêncio e ela revela quem Ele é e quem nós somos. Olha só que interessante. Quando a glória de Deus se manifestou para esses homens, Ele não apenas iluminou o ambiente, Ele iluminou a nossa insuficiência. Olha o que está escrito no versículo de número 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Iluminou todo o ambiente, a noite não era mais escura, agora a noite está toda iluminada. Mas olha a continuidade do versículo. E eles ficaram aterrorizados. Curioso, né? A glória de Deus não iluminou só aquele ambiente, ela iluminou o coração daqueles homens. Terror, aterrorizados. Ela iluminou a insuficiência dele. E então, meu irmão, o que a gente precisa entender aqui, que toda vez que Deus romper o seu silêncio nas nossas vidas, Ele não só revelará a sua glória, Ele vai revelar o seu coração. E nós vimos isso em Zacarias. E no meio desse coração, o que o texto está dizendo para mim e para você é que existe insuficiência. Sempre que a glória de Deus então se revelar, duas coisas ao mesmo tempo vão aparecer. A primeira é quem Deus é. E quando você olha para o texto aqui e percebe, apareceu-lhes a glória do Senhor, o que o evangelista está dizendo é que esse Deus é glorioso. Mas olha que interessante, que a tradução não ajuda a gente a perceber. A palavra glória do Senhor, que está escrita aqui, traduzida, traz uma essência muito mais profunda no original, na palavra grega. Quando o texto está falando sobre glória aqui, ele está falando sobre algo que nós chamamos de kavod ou shekinah. Isso é o mesmo que estava acontecendo em Êxodo 40, por exemplo, quando o sumo sacerdote entrava no templo e a presença de Deus estava lá. Isso é shekinah. A presença de Deus invade o ambiente, invade o lugar, e é como o próprio Deus presente, a sua glória presente. Isso é kavod, isso é shekinah, é a presença gloriosa de Deus manifestada e habitando entre os homens. Qual é a aplicação teológica disso, Jefferson? A aplicação teológica disso é que quando Deus resolve romper o seu silêncio, Ele revela que Ele é um Deus santo, glorioso, e Ele é absolutamente outro. Ele não é como eu e você. Ele não é um Deus dominável. Não é um Deus que eu consigo amansar. Ele não é um Deus que está disposto a fazer aquilo que eu quero. Não, mas o que Ele quer. Então Ele se revela glorioso. A sua shekinah. E quando isso acontece, homens tremem e temem diante dEle. É por isso que no domingo passado eu disse para vocês, tirem a sandália dos seus pés quando vocês estiverem diante de Deus. Não se chega diante de Deus de qualquer forma, com esse cristianismo meia boca que a gente vive. Não, a gente precisa reconhecer quem a gente é, e esse é o segundo ponto. Quando Ele se revela, e revela que é esse Deus glorioso, que é outro, que a sua glória enche o ambiente, Ele revela um coração insuficiente, homens aterrorizados. Quando essa glória se manifesta, sabe o que acontece? Eu e você percebemos a nossa pequenez.
Nessa situação da minha irmã que eu estava te dizendo, Deus revelou a sua glória, a sua Shekinah para mim, sabe de que forma? Usando a minha esposa. Aí ela disse assim para mim: você está tentando enxergar Deus no meio desse contexto, procurando ver sua irmã falar e levantar, mas você não é capaz de ver que Deus está cuidando dela todos os dias, porque ela não tem uma ferida. Ela é enfermeira, e aí ela disse assim: olha, no hospital, às vezes com menos de um mês, abre feridas que cabem em uma mão. Mas a Joelma tem 8 anos, e até hoje nenhuma ferida aconteceu, nenhuma ferida apareceu. Isso fala sobre a glória de Deus, mas isso fala sobre a minha incapacidade de ver Deus na vida ordinária, cuidando de cada detalhe da minha vida. Isso diz sobre a minha insuficiência de chegar-se diante de Deus e me assombrar, não porque os meus olhos estão procurando vê-lo onde eu quero, mas aonde Ele quer se revelar, no dia a dia da vida, no chão batido da vida dura que a gente experimenta. Quando o nosso pai é internado porque está tendo um ataque cardíaco, quando a nossa mãe está sofrendo uma amputação, quando a gente vê as coisas fugindo pelos nossos dedos e a gente não consegue segurar, é nesse momento da vida que então Deus revela quem Ele é. Eu sou um Deus glorioso, a glória do Senhor ilumina a nossa vida, ilumina o ambiente da nossa história, e ela ilumina a nossa insuficiência. Eis aí alguém que é necessitado de Deus. Eis aí um homem que sozinho não consegue acreditar que ele não vai dar conta, mas eu vou cuidar dele. Eis aí uma mulher que precisa olhar para o seu coração e parar de se debater, mas confiar que eu estou cuidando de cada detalhe da vida humana. Quando os olhos dos homens veem a glória de Deus, eles enxergam a sua pequenez. Homens aterrorizados diante de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Terror, aterrorizados. O problema não é o medo diante de Deus. O problema não é o medo, o aterrorizar-se. Sabe qual é o problema? É passar a vida inteira sem temer e tremer diante de Deus. É isso. É porque então a nossa vida cristã já perdeu a sensibilidade. Não foi isso que nós falamos? O problema não é as circunstâncias da vida que elas vão aparecer e nos angustiar. Não é a glória de Deus que nos assombra. O problema aqui é a gente passar a vida inteira estando aqui todos os domingos, estando aqui na igreja, participando da vida comunitária e ainda assim não sentir mais temor e tremor diante de Deus. É não conseguir enxergá-lo na ordinariedade da vida. É não conseguir enxergá-lo quando você bate aquele cartão cansado porque você queria outro trabalho, mas Deus decidiu inverter a sua lógica e te dar aquilo que Ele entende que é bom para você naquele momento. Então, meu irmão, o problema não é o medo das circunstâncias, é não estar reconhecendo a glória, o kavod, o Shekinah de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Então, quando a glória aparece, os pastores, meus irmãos, eles têm uma atitude muito curiosa. Olha que o texto diz: e aconteceu que quando a glória do Senhor resplandeceu, eles ficaram aterrorizados. Mas veja que curioso, os pastores não discutiram. Você não vai ver os pastores brigando entre si, falando entre si, discutindo entre si. Não. Os pastores não negociam. Os pastores não relativizam. Eles não justificam. Isso são atitudes que eu e você fazemos todos os dias. Diante das circunstâncias da vida, diante da glória de Deus se revelando não como queremos, mas como Ele quer. Como Ele quer se revelar, como Ele quer revelar o nosso coração, o que eu e você fazemos é negociar com Deus.
é relativizar com Deus, é justificar. A gente olha para todos os lados querendo procurar uma explicação, menos para a glória que está iluminando o nosso coração insuficiente. Nosso caminho é buscar apoio em outras coisas, no nosso currículo, na nossa situação, não no temor e tremor diante de Deus. Portanto, meu irmão, o medo não é problema, a autossuficiência é. Só quem reconhece sua pequenez consegue receber a graça de Deus. E é isso que acontece no terceiro e último ponto dessa história. Olha que curioso. No versículo de número 10, vai acontecer algo magnífico. Leia comigo. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. O mesmo Deus, cuja glória aterrorizou esses homens e assombrou eles, é o Deus que anuncia para que ele veio, por que ele está chegando. E quando ele anuncia, esse mesmo Deus que aterroriza por quem ele é, um Deus grande, ele traz uma resposta. E qual é a resposta? Salvação. Ele diz: não tenham medo. É isso que ele diz. Não temais. Só que sabe qual é a beleza desse temais, não temais no original? É que não é um não temais banal. Ah, não tenha medo, vai dar tudo certo. Fica, tamo junto, vamos para cima, vai ficar tudo bem. E aí o outro está dizendo assim: pô, esse cara não sabe o que eu estou passando na minha vida. Eu já tive que colocar as contas de cima na gaveta de baixo, eu não sei como eu vou pagar, eu vou ter que cancelar o convênio, como que minha família vai ficar? E ele está dizendo: não tenha medo. Ele está dizendo: vai ficar tudo bem. Ele não sabe o que eu estou passando. Não, essa salvação que é anunciada, não temais, não é calma, vai ficar tudo bem. É Deus dizendo para você: isso não é para te destruir, é para te salvar. É isso. É Deus dizendo: não é sobre o controle da vida, não é sobre a sua perspectiva, sobre o que é bom e o que é certo, e qual é a minha maneira de fazer. Porque às vezes a gente faz isso, né? Deus, olha, se for 2 para cima, 2 para baixo, vai ficar tudo bem, vai ficar desse jeito. Não, não é sobre a tua lógica, não é sobre a tua matemática, não é sobre os seus planos. Sou eu que sei que planos que tenho para vocês. Sou eu que sei o que eu escrevi para vocês, e todos os seus dias já estão escritos. Davi disse: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Então sou eu que sei o que é bom para você. Então é Deus dizendo: não se aterrorizem, não tenham medo, vocês não precisam ficar apavorados diante de mim, eu vim para salvar vocês. Olha o que continua no versículo. Porque a pergunta é: o que ele veio salvar, Jefferson? Por que esses homens não precisam ter medo? Olha a continuidade do versículo. Eu estou trazendo boas novas. Tem boas notícias para você. E quais são as boas notícias? Olha, elas são de grande alegria. E elas são para vocês e para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha o que o anjo está dizendo aqui. Ele anuncia que na cidade de Davi nasceu, ou seja, nascimento, um menino, um bebê. Nasceu, e esse nascimento, ele vem acompanhado de uma resposta que vocês estavam buscando a vida inteira de vocês. Ah, é? E o que é? Nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha esses 3 adjetivos que são colocados aqui: Salvador, Cristo
e Senhor. Um reconhecimento angelical de quem Ele é. Salvador. Quando o anjo diz que nasceu o Salvador, é porque não havia outros para aqueles homens, apenas um. Você não tem outro Salvador. O seu dinheiro não é teu Salvador. A cor do teu cartão de crédito não é teu Salvador. As circunstâncias da vida que você está passando estão revelando a sua tentativa de buscar em outros salvadores aquilo que somente o verdadeiro Salvador pode dar a você. Então o anjo anuncia: chega de buscar outros salvadores. Chega de buscar esperança desesperançada, aonde não tem. Nasceu o Salvador, aquele que de fato pode salvar vocês. E a beleza dessa palavra, irmãos, é que então Salvador aqui não tem a ver com a salvação que aquele povo esperava, a salvação que os olhos deles estavam olhando. A palavra grega aqui aponta para um outro tipo de salvação: libertá-los de quem eles eram, pecadores. Não era uma salvação de Roma, era uma salvação da escravidão do pecado. Ele chegou para salvar você da escravidão de continuar vivendo a vida condenado pelos seus pecados, em direção ao inferno, buscando nas coisas criadas a salvação que somente o verdadeiro Criador de todas as coisas pode dar a você. Então para de ficar olhando para sites que você não deve olhar, acreditando que a salvação do seu casamento está em outra pessoa. Para de ficar procurando respostas aonde elas não estão para salvar a sua vida. Eis que nasceu aquele que de fato pode salvar você de quem você é. Porque o problema não é a briga do casamento, é o teu coração adúltero. O problema é que você ainda não se dobrou com temor e tremor diante de Deus e reconheceu quem Ele é e quem você é. Um pecador que precisa da graça dEle para continuar caminhando no chão duro dessa vida. Então, eis que nasceu o Salvador. E mais do que isso, esse Salvador, deixa eu te dar uma notícia: Ele é Cristo. E por que isso é importante? Esse é o título messiânico, o ungido, prometido, aquele que Isaías e os profetas disseram quem Ele é. E quando a gente fala sobre esse título, Cristo, o Messias, o prometido ungido, a gente está falando sobre mediação. A gente está dizendo que esse Salvador é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Eu e você tínhamos tudo no jardim, mas um dia os nossos olhos também se voltaram para uma salvação errada. Nós queríamos ser como Ele é, então o que buscamos? A nossa autossuficiência, a nossa forma de lidar com as coisas. E quando isso aconteceu, a gente quebrou a história, o pecado entrou, nós criamos uma divisão entre nós e Deus. E agora, nada que você faça, não importa quão generoso você é, quantos domingos você está aqui, se você é um bom dizimista, um bom voluntário, se você canta, se você toca, não importa o que você faça, a sua salvação não depende da força do seu braço. Não, só Cristo pode te levar de volta para a mesa da comunhão com Deus. Só Cristo pode olhar para você, pecador, e dizer: teus pecados estão perdoados, tem lugar à mesa para você, pecador arrependido. Somente Ele pode ser a ponte entre Deus e os homens. Mais do que isso, Ele não é só o seu Salvador, Ele não é só o seu único mediador, Ele é teu Senhor.
E quando o texto fala sobre Senhor, esse título é o mesmo aplicado a Yahweh no Antigo Testamento, como a Septuaginta diz. Ou seja, o que Lucas está dizendo é uma afirmação explícita da divindade desse menino. Ele não é só um bebê, ele não é só um homem, ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. Foi ele que criou as estrelas e chamou elas pelo nome. Foi ele que criou os astros, o sol, a lua. Ele é o verbo e por causa dele tudo que existe foi criado. Ele é a causa incausada e ninguém o causou, porque ele é antes de tudo, ele é eterno. É por causa dele que tudo existe e subsiste. É por causa dele que você levanta todas as manhãs, mesmo vivendo a vida como você está levando, porque ele sopra em você vida. É ele que te dá os livramentos que você sequer sabe que sofria acontecer. É ele que está cuidando dos seus filhos quando seus olhos não estão sobre eles. É ele que está criando dentro das mães que estão gestando, tecendo a história da vida. Ele é soberano mesmo quando nossas mãos não podem desenhar a vida, porque ele é Senhor improváveis. Vocês não podem, vocês são insuficientes, ele é outro. Ele é o Cristo, Senhor, o Salvador das nossas vidas. Diante disso, Jefferson, qual deve ser a minha postura? Então, os anjos vão dizer, de repente, versículo de número 13, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com aquele anjo nos céus, e eles estavam louvando a Deus, e o que eles diziam? Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. O espaço da insuficiência é o chão fértil para os nossos lábios glorificarem quem Ele é. Quando a gente para de se debater, quando a gente para de procurar Deus nos lugares prováveis e admite quem somos, então nossa boca e o nosso coração se enche daquilo que o pastor Rafael disse aqui, de doxologia, de adoração genuína. E então a nossa boca diz, glória a Deus nas alturas. Quanto tempo faz, irmãos, que você glorifica mais quanto você ganha do que ao Deus que te sustenta? Quanto tempo, vamos olhar e ser sincero, a gente glorifica mais o carrão zero que a gente tem, não deixa ninguém nem comer salgadinho dentro dele, e a gente não glorifica o Deus que nos deu tudo o que temos. Então Deus inverte a lógica, e Ele diz, não é assim, deixa eu te mostrar como é insuficiente, improvável, é assim, ó, só eu posso te salvar, só eu posso te conduzir de volta para casa, só eu posso fazer todas essas coisas, porque eu sou soberano. Glória a Deus nas alturas. E aí vem a continuidade do versículo. Olha o que o versículo diz. Depois de você corrigir tua doxologia, depois de você corrigir a tua adoração, olha a consequência de uma adoração que está no lugar certo. Paz na terra aos homens que Ele concede favor. Paz. A paz que os anjos anunciam não é a ausência de conflito. Paz não é a ausência de provação. Para de acreditar nesse cristianismo meia boca que anda sendo pregado aí, mentiroso, de que você, por ser filho de Deus, não tem que ficar doente, não vai passar por provação. Mentira! Crente vai morrer de bala perdida. Crentes vão ter câncer também, e Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. No mundo caído, a gente vai ser afetado pelas consequências da queda, mas aqueles que têm o seu coração no lugar certo,
que corrigiram a sua adoração não precisam mais se aterrorizar. Paz na terra. No meio do caos, a gente pode dizer: meu coração está em paz. Eu lembro do começo da minha conversão, sobre uma senhora, Dona Maria. A Dona Maria de Lourdes era uma crente do coquinho, sabe? A gente tem que ter medo dessas irmãs. E aí eu levantava muito cedo para trabalhar, e era mais ou menos por volta de umas 7 horas da manhã que eu estava passando na porta da igreja em direção ao ponto de ônibus para fazer a minha vida e trabalhar e tudo mais. E quando eu passei ali, a igreja estava desse lado da rua, e do outro lado, debaixo de uma cobertura, estava lá a irmã Maria de Lourdes sentada na pilastra daquele lugar. E eu falei: irmã Maria, o que a senhora está fazendo aqui? Ah, meu filho, eu vim para a oração da manhã. Eu falei: ah, é? Mas a oração é só 8 horas. E aí ela disse: sabe o que é? É que assim, velho não tem muita coisa para fazer, né? Ela falou desse jeito, viu? Falou desse jeito. E aí ela disse assim: e eu tenho tanta sede de Deus, eu não consigo ficar lá em casa esperando dar 8 horas. Eu venho para cá e eu já começo a orar aqui. Até a igreja abrir, eu já orei por tanta coisa que eu preciso orar. Sabe o que é isso? Um coração que encontrou paz em Deus. Então ele tem sede do seu Criador. Ele grita não pelas coisas criadas. Ele não se debate, ele então se rende, ele começa a colocar seu coração no lugar certo, voltar seus olhos para o lugar certo. Sabe por que eu estou aqui? Porque ele é o meu Salvador, ele é o meu Cristo, o único que pode me levar de volta para casa, o soberano sobre todas as coisas. Isso é paz no coração. Eu fui visitar o pai do nosso diácono, irmão Moza. Fiquei com ele ali no dia que ele internou. E aí ele disse assim para mim, a gente nem sabia o que ele tinha, a gente descobriu depois que o problema era gravíssimo no seu coração. Se ele não tivesse ido para o hospital, nós teríamos perdido ele. Mas ele disse assim para mim: pastor, eu estou bem, estou tranquilo, eu sei para onde eu vou. Ah, irmão, quando a tua certeza não for nos dígitos do teu salário, quando a convicção do teu coração não estiver segura no teu PhD, mas estiver na certeza de que o seu Salvador já garantiu a única segurança que você precisa, voltar para casa, então, meu irmão, haverá paz no teu coração. E essa paz não é algo que a gente consegue com o nosso braço. Olha o que o texto diz. Essa paz é para quem Ele concede. Não depende de mim, mas é para quem Ele dá. É Ele que concede paz àqueles que de fato reconhecem quem Ele é e dizem: glória a Deus nas alturas. É esse que pode desfrutar de paz no seu coração. O que significa que a salvação não nasce da iniciativa humana, mas da decisão soberana de Deus. Sabe o que eu concluo com isso, irmãos? Que a paz que eu e você precisamos não nasce de boletos pagos, não nasce de sonhos realizados, não nasce de nenhuma coisa criada, de nenhum sinal de sucesso desse mundo. Sabe de onde a paz que eu e você precisamos nasce? Depois da glória que assusta, vem a graça que salva. Olha o que diz o versículo 12. Isto servirá de sinal para vocês. Então, quando você estiver perdido, sinal é algo que te fala: opa, é ali. Quando seus olhos estiverem nublados, quando você não souber, aí você liga o Waze. Eu sou o cara do Waze, né? Eu não vivo sem o Waze. Perdido. Então você precisa de algo que te dê direção, um sinal. Então preste atenção. Homem insuficiente.
Quando você no chão da vida estiver perdido, eis aqui o sinal que você precisa para corrigir teu coração e ter paz na sua vida. Vocês encontrarão um bebê, glória a Deus, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Sabe o que é a lógica do reino invertida? O Salvador, o Cristo, o Messias, não é esse guerreiro que vocês estão esperando. O sinal é um bebê frágil. Deus inverte a lógica humana, porque não é sobre nós. Ele vai estar envolto em panos, deitado num coxo. Mas espera aí, não é um homem forte com uma espada? Não, é um bebê. Ele não vai estar num trono, não, ele vai estar numa manjedoura. Mas como isso é possível? Não se debate, se rende. Eis aqui o sinal. O que você precisa é confiar nele. Glória a Deus nas alturas. E aí você terá paz. Aqui está o paradoxo do Evangelho. A salvação não vem das expectativas criadas, mas ela vem escondida na simplicidade da manjedoura. É esse bebê frágil que, como Gerson pregou aqui no primeiro domingo, que Maria amamentou nos seus braços, que Maria cuidou, como disse Agostinho nos seus escritos. Só que esse bebê que deitou numa manjedoura, muitos anos depois, ele não se escondeu na simplicidade dela, ele se revelou aos homens. E a sua cama não foi mais o coxo, não foi mais a manjedoura. A sua cama, onde ele deitou, foi uma cruz. Foi lá que, deitado nela, seus braços, suas mãos, seus pés foram pregados, para que agora nela, eu e você nunca mais precisássemos deitar na cama da nossa incredulidade, na cama da nossa autoinsuficiência, na cama da força do nosso braço, porque o Deus que é soberano, Ele tomou o nosso lugar, para que eu e você pudéssemos desfrutar de toda a Shekinah, de todo o kavod, de toda a glória de quem Ele é. O Deus que se deixa encontrar numa manjedoura é o Deus que se deixa ferir no Calvário para salvar homens improváveis e inverter a nossa lógica. Eu quero orar com você. E eu quero te convidar a uma oração muito simples essa manhã. Deus, eu quero parar de me debater. Eu estou brigando contigo. Eu estou tentando resolver as coisas do meu jeito. E quando eu faço isso, eu não reconheço quem tu és. E também não reconheço quem eu sou. Me ajuda diante da sua glória a olhar para o meu coração e me render. Ainda que eu não entenda, porque de fato, às vezes a gente não vai entender. Mas você não precisa. O que você precisa é descansar no Salvador, no Cristo, o soberano, o Senhor de todas as coisas. É isso. Não temas. Curve a sua cabeça. Todos os dias eu tento tomar as rédeas da minha vida, Senhor. Eu me importo com coisas que eu não deveria me importar. E isso me consome. Às vezes eu chego no final do dia consumido com as minhas forças e a minha energia, porque eu estou tentando controlar pratos que eu não preciso controlar. O meu tempo é sacrificado por coisas que eu não deveria dar atenção. Minha família sofre, meus filhos sofrem, eu sofro. Mas essas coisas apenas revelam que eu acredito que eu sou o salvador de mim mesmo, que eu posso fazer, que eu posso dar conta.
Meus olhos estão te procurando em lugares prováveis, porque essa é a minha tendência, acreditar que as soluções da vida vêm dos lugares que eu acredito, que eu espero. Inverte a lógica dentro do meu coração, para que eu consiga te adorar. Revela o teu reino dentro do meu coração, para que eu desista de lutar e eu me renda, a fim de que com os meus lábios, diante de temor e tremor, eu consiga, junto com os meus irmãos, dizer glória a Deus nas alturas. E quando isso acontecer, quando a minha adoração for para o Senhor de verdade, e não para mim, então traz paz no nosso coração. Uma paz que o dinheiro não dá, que o mundo não dá, mas que o Senhor pode dar, porque o Senhor é a fonte, o fundamento da verdadeira paz, nos reconciliando de novo com Deus, nos levando à certeza e à convicção de que não depende de nós, mas daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Que esses irmãos hoje desfrutem disso, da paz que só o Senhor pode conceder na vida ordinária que eles têm, na simplicidade da vida, e que então os lábios deles te glorifiquem por quem tu és. É assim que oramos, gratos em teu nome. Amém.